Boa tarde, você está na Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para a nossa oração do meio-dia, liturgia das horas do Apocalipse. Nós estamos começando muito bem a nossa tarde com a hora média. Paróquia Sagrada Face Tours, a paróquia espiritual da sua igreja doméstica e também da liturgia das horas do Apocalipse, iniciando a hora média em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Oração das três Ave-Marias, pedindo a Nossa Senhora a graça de não cairmos em pecado mortal e que ela nos assista na hora da nossa morte e do nosso julgamento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração a São José. Ó glorioso São José, protegei-me das insídias do mal, protegei minha casa e minha família, abençoai e protegei a minha igreja doméstica, a fim de que possa dar frutos para o reino de Deus. Ajudai-me na minha conversão, me preparando para a volta de Jesus. Como meu diretor espiritual, orientai-me e corrigi-me na estrada estreita da salvação. Amém. Oração à Sagrada Face, selo divino. Eu te saúdo, te adoro e te amo, ó face adorável do meu amado Jesus, como nobre selo da divindade, entregando completamente minha alma para ti. Eu humildemente imploro para que vós cele este selo sobre todos nós, para que a imagem de Deus possa, mais uma vez, ser reproduzida por sua impressão em nossas almas. Amém. Sagrado coração de Jesus, tende piedade de nós. Bendito seja o nome de Deus. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e vos amo. Peço-vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. O Pai Nosso das almas do purgatório, Pai nosso que estais no céu, eu vos peço, ó Pai eterno, que perdoeis as almas do purgatório, por não vos terem amado nem rendido toda a honra que vos é devida a vós, seu Senhor e Pai, que só por pura graça as adotastes como filhas, e elas, no entanto,
por causa de seus pecados, vos expulsaram de seu coração, onde desejáveis sempre habitar. Em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço todo amor e toda veneração, que o vosso Filho feito homem vos testemunhou ao longo de toda a sua vida terrestre, e eu vos ofereço todas as ações de penitência e de satisfação, pelas quais ele apagou e expiou os pecados dos homens. Santificado seja o vosso nome. Eu vos suplico, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem honrado dignamente o vosso santo nome, por terem no pronunciado frequentemente em vão, e terem se tornado, pela sua vida de pecado, indignas do nome de cristão. Em reparação desses pecados, por elas cometidos, eu vos ofereço toda a honra que o vosso Filho bem-amado rendeu ao vosso nome, por suas palavras e obras, ao longo de toda a sua vida terrestre. Venha a nós o vosso reino. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem sempre procurado nem desejado o vosso reino com bastante zelo, este reino que é o único lugar onde reinam o verdadeiro repouso e a eterna paz. Em reparação desta indiferença em praticar o bem, eu vos ofereço o santíssimo desejo, com o qual vosso Filho desejou, que também elas fossem as herdeiras do seu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu vos rogo, ó eterno Pai, que perdoeis as almas do purgatório, por não terem submetido a sua vontade própria à vossa, nem terem procurado fazer a vossa vontade acima de todas as coisas. Em reparação dessa desobediência, eu vos ofereço a perfeita conformidade do coração pleno de amor do vosso divino Filho com a vossa santa vontade e a submissão que vos testemunhou, obedecendo-vos até a morte de cruz. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem recebido a sagrada comunhão com bastante desejo, por terem frequentemente recebido sem recolhimento e sem amor, até mesmo indignamente, e ainda terem negligenciado em recebê-la. Em reparação de todos esses pecados, eu vos ofereço a eminente santidade e o grande recolhimento de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como o ardente amor com que ele nos fez este incomparável dom. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por terem se tornado culpadas, sucumbindo aos pecados mortais, e por não terem querido nem amar, nem perdoar a seus inimigos. Em reparação desses pecados, eu vos ofereço a oração cheia de amor, que na cruz o vosso divino Filho vos dirigiu em favor de seus inimigos. Não nos deixeis cair em tentação. Eu vos rogo, ó eterno Pai, perdoar as almas do purgatório, por não terem frequentemente resistido às tentações e às paixões, e seguido o inimigo de todo bem, e de terem se abandonado às concupiscências da carne. Em reparação de todos estes pecados, em suas múltiplas formas, dos quais se tornaram culpadas, eu vos ofereço a gloriosa vitória que nosso Senhor Jesus Cristo obteve sobre o mundo, assim como a sua santíssima vida, seu trabalho e suas penas,
seu sofrimento e morte crudelíssima, mas livrai-nos do mal e de todos os castigos, em virtude dos méritos de vosso Filho bem-amado, e conduzi-nos, assim como as almas do purgatório, ao vosso reino de glória, que sois vós mesmo. Amém. Oração de Santa Gema Galgani a Jesus. Eis-me aos vossos santíssimos pés, ó Jesus, para manifestar-vos a cada momento o meu reconhecimento e a minha gratidão por tantos e contínuos favores que me tendes feito e que ainda quereis dar-me. Quantas vezes vos invoquei, ó Jesus, e sempre me atendestes. Recorri muitas vezes a vós e me consolastes. Como posso corresponder-vos, ó Jesus? Agradeço-vos, mas peço-vos mais uma graça, ó meu Deus, se for do vosso agrado. Peça as graças que você precisa do Senhor, com muita fé e muita confiança em Jesus. Se não fosses onipotente, não vos faria esse pedido. Ó Jesus, tende piedade de mim, faça-se em tudo a vossa santíssima vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então para a hora média, está lá na sua página 170, o livro do 7, né? Estamos no livro mês de junho. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Ó Deus dos teus soldados, troféu, palma e coroa, daqueles que hoje os louvam, os crimes vis perdoa. O que hoje celebramos, o mundo desprezou, calcando as honrarias, ao céu feliz chegou. Viril a morte afronta, a graça o acompanha, por ti derrama o sangue, os bens eternos ganha. Humilde suplicamos, pedimos-te, Senhor, do mártir no triunfo, perdoa o pecador. Glória e louvor ao Pai e ao Filho seu também, e ao Espírito Paráclito, eternamente. Amém. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Antífona, tu és sempre o mesmo. Salmo 101, versículos 26 a 29. Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles envelhecerão como um vestido, e como um manto os mudarás, e eles serão mudados. Mas tu és sempre o mesmo, e os teus anos não hão de passar. Os filhos dos teus servos terão uma morada permanente, e a sua posteridade será eternamente estável. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tu és sempre o mesmo.
Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós lemos as páginas das Sagradas Escrituras, estudamos a Bíblia Sagrada, especialmente a Bíblia Sagrada do século XVIII, que nós aqui na Paróquia Sagrada Face de Tours seguimos, porque é a tradução fiel, fidedigna da Vulgata, a primeira Bíblia lá de São Jerônimo, né, em latim do século IV, aprovada pela Igreja por tantos concílios e tantos papas. Então, quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que muita coisa que a gente ouve aí é diferente para os nossos ouvidos de pessoas pós-contemporâneas. Nós estamos na idade já, era a idade contemporânea, agora estamos na pós-contemporaneidade, né? Estamos aí na idade já, na verdade, agora da informática, da revolução da informática. E a gente percebe que tem coisas que destoam no nosso ouvido, e isso acontece porque simplesmente o demônio foi mudando a sociedade, foi deturpando os valores, foi deformando de tal forma que afastasse as pessoas de Deus. E o pior é que muitos de nós têm conceitos errados na cabeça, mas parece que fazem todo sentido, parece que são certos. Aí quando a gente ouve o que realmente é certo na palavra de Deus, fica parecendo que a palavra é que não está certa, nós estamos certos, mas isso não está certo. Só que nós aprendemos no mundo, e o mundo é dominado pelo diabo, cultura demoníaca, satânica está aí na mentalidade das pessoas, começando aí a ser infelizmente distribuído. Olha, a imprensa foi assim uma grande invenção. Gutenberg, quando ele conseguiu imprimir o livro, o primeiro livro, inventou lá, né, a máquina lá na gráfica para imprimir a invenção, a primeira coisa que ele imprimiu foi a Bíblia Sagrada, olha só, o primeiro livro que ele imprimiu. Então você vê, depois disso, quanta porcaria não fizeram com a invenção dele. Não era isso, né? Mas foram aí, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila já reclamava dos romances de cavalaria. E aí tome jornais, revistas, tome livros e depois essa mídia eletrônica, rádio, TV, agora a internet, para deturpar, deformar a cabeça das pessoas, gente que verte a vida fazendo isso. Tem gente que é assim, enquanto a nossa missão é evangelizar, levar as pessoas para Deus, tem gente que a missão é desevangelizar e levar para o inferno, tamanho ódio que eles têm de Deus, eles combatem Deus o tempo todo. Eles combatem o Senhor, mas não podem nada contra Deus, então combatem os filhos de Deus, os filhos e filhas, deturpando as pessoas. Olha, é aquela história, uma vez eu vi uma entrevista do Chico Anísio, aquele humorista da Rede Bobo, falando lá, não vou nem dizer a palavra porque eu estou na capela e eu não uso esse tipo de linguagem no meu dia a dia, mas falando a luta que foi para eles conseguirem passar pela censura e falaram um palavrão lá no meio da Globo, que aquilo era sempre censurado quando ele punha, e foi uma luta para eles conseguirem, como se fosse uma coisa boa. Como se sexualizar a nossa aí, sociedade, como fizeram de uma forma demoníaca, fosse realmente uma coisa que prestasse. Como assim, se acabar com as bases morais da sociedade brasileira tivesse sido um grande feito. Não, não foi um grande feito, foi um péssimo feito. Bom, meus irmãos, e ele era uma pessoa lá muito famosa dentro da Globo, poderosa também, caso vocês não saibam, muita coisa passava ali por ele, e ele tinha assim aqueles palpites que eram ouvidos ali pela direção e tudo mais, enfim, né, só que terminou fazendo showzinho em boate nos Estados Unidos. Eu vi uma entrevista do Carlos Manuel da Nóbrega dizendo que dava dó de ver ele como, sim, o fim de carreira, né? Como se fosse um humorista iniciante naqueles botecos lá, aqueles lugares de Las Vegas, aqueles, enfim, hotel. Terminou desse jeito. Porque o demônio é assim, né? Primeiro ele usa a pessoa, depois ele mastiga e cospe fora. Não tem, depois vai mastigar o resto da eternidade no inferno, pela eternidade inteira. Então você veja, o Senhor não muda, Deus não muda, Deus não muda. O que Deus falou há 2.000 anos, há 4.000 anos, há 6.000 anos, continua valendo. Vai continuar valendo para toda a eternidade. Valia antes, vai valer depois e vale agora. Quem tem que mudar, então, somos nós. Nós temos que mudar os nossos conceitos, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ser, porque tudo isso está corrompido pelo comunismo. Nós temos que nos adequar à forma do Senhor, porque nós somos criaturas de Deus, não do demônio. Como assim a gente vai agir de acordo com o mundo e com o diabo quando nós somos criaturas de Deus? Somos criaturas de Deus em primeiro lugar e depois pelo batismo filhos de Deus. Então nós temos que agir de acordo com o nosso Pai que está no céu, com o nosso Criador, e não simplesmente de acordo com o destruidor, o inimigo do nosso Pai. Porque o que é o demônio, se não inimigo do nosso Pai que está no céu, inimigo de Deus, então nosso também.
Então, é isso. Vamos rever a nossa vida, vamos rever os nossos conceitos. Cada vez que alguma coisa da Sagrada Escritura estrilar no seu ouvido, ficar aquela coisa dissonante, você fala, peraí, o errado estou eu. Deixa eu escutar isso aqui e colocar isso aqui em prática, porque eu é que aprendi errado, aprendi de acordo com o mundo. Agora sim, estamos aprendendo de acordo com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Isso acontece com todo mundo. E se eu falar para vocês que não acontece comigo, eu estaria mentindo e eu não minto. Então é assim, acontece comigo também. Eu estou falando por experiência própria, de você olhar e falar, nossa, já é uma coisa que vem muitos anos já a gente observando isso. Você está vendo? Você está vendo? A gente já estudou assim o Novo Testamento inteiro, gente. Uma vez já começou de novo, e aqui várias e várias vezes. Mas então a gente estava estudando, estava querendo saber mais e começa essa experiência que eu estou te falando. E na verdade o erro está em nós, porque a gente ouviu o mundo. Só que nem tanto nós, porque no fundo, bom, nós tínhamos um contraponto, tinha uma igreja dizendo para nós o que era a verdadeira palavra de Deus. Resposta, não, com N-A-O-T-U bem maiúsculo, não tínhamos. Especialmente nas últimas décadas, não tínhamos. Se tivéssemos, a conversa seria diferente. Mas não tínhamos, não tem mais. Agora a igreja é bergoniana e fim de papo. Aí o professor Emílio fala as coisas aqui, ele é radical, é fanático, não sei o que, é ultrapassado. Pode falar o que quiser, gente. É o Senhor que está falando. E é o seguinte, quem quer ser muito moderninho, inferno para eles. Tá certo? O moderno é inferno. E a gente quer ser mais ultrapassado, seguir palavra de milhares de anos atrás, bom, vamos aí para o céu. É isso que nós estamos querendo mesmo. E quem quiser ser moderno, vai ser moderno no inferno. É chegar lá e ver que não tem modernidade nenhuma, porque o demônio também continua desde o começo torturando as pessoas do mesmo jeito. Então, quem está procurando aí seguir a onda do demônio, só enganação. Deus não engana, né? Deus chega e fala mesmo como é e acabou a graça. É aquilo, não gostou, mas é aquilo que ele falou e é o que vale. Leitura do livro dos Provérbios, capítulo 11, versículo 28. O que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos abolearão como a árvore que tem a folha sempre verde. Palavra do Senhor, graças a Deus. Você que é mais velho um pouquinho, você que tem um pouco mais de idade, de experiência de vida, quantas vezes você já viu esse pessoal rico desaparecendo por aí? Quantas vezes nós vimos bancos sendo vendidos, de repente banco até que você ou algum conhecido seu tinha conta e de uma hora para outra nas últimas décadas simplesmente fechou, ou depois falia, lembra? E aí depois não, depois agora para não ter tanto escândalo, é fusão, é que uma empresa comprou a outra, ninguém faliu, é fusão, tá? E aí então eles se fundem, outra palavra para dizer que um comprou o outro antes que o outro falisse, já fez aqueles acordos via governo e continua acontecendo isso. Então, meus irmãos, riqueza material é uma coisa tão passageira que, assim, com toda a certeza do mundo, nenhum rico é rico depois da morte. Na hora da morte ele pode ter um caixão cravejado de diamantes e ouro, banhado em ouro, só vai servir para ser roubado em menos de 24 horas, nada mais. Mas assim, na hora da morte, diante do Senhor, isso aí não é riqueza. Ao contrário, é um peso a mais para puxar a pessoa para o inferno, dependendo do que ela fez com o dinheiro dela nesse mundo. Porque, infelizmente, a grande maioria desse pessoal que tem muito dinheiro pensa em si mesmo e não pensa no próximo. Infelizmente, a grande maioria não entendeu ainda que o que o Senhor está dando era para eles repartirem e não para eles concentrarem neles próprios. E a gente então vai chegar e falar fatalmente, como sempre, a gente tem que lembrar dos grandes poderosos que se julgam donos desse mundo, da nova ordem mundial, os reis da terra, os 10 reis da terra, os grandes poderosos que querem aí acabar com a salvação das almas. E é isso que eles querem. Na verdade, o objetivo final não é dinheiro, não é a vida de ninguém aqui, não. É a vida eterna mesmo, que é para levar para o inferno, para onde eles estão indo também. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tudo isso passa. A gente não deve correr atrás de bens e coisas passageiras, como o sujeito correr atrás de uma bolha de sabão, que soltou a bolha de sabão linda, e a pessoa começa a correr atrás, não olha o caminho, começa a tropeçar, cair, quebrar a perna, e ela vai atrás da bolha de sabão, e quando consegue pegar a bolha de sabão, pof, explode e acabou, não sobrou nada, porque era só ilusão. E as riquezas desse mundo também parecem tão concretas, mas são só ilusão. A pessoa acabou de morrer, os herdeiros já estão brigando em cima do caixão, ninguém está nem aí em chorar um morto, e queremos a nossa parte, vamos para a justiça e acabam com tudo no nada.
Quantas e quantas vezes também não vimos isso acabar com tudo no nada? Quem tinha muitos herdeiros ganha, recebe de graça, torra tudo e acabou. Difícil que realmente continua. No geral, acaba no nada ou é comprado por uma outra empresa aí, como nós estamos vendo aqui no Brasil, tantas empresas familiares que foram alimentícias, por exemplo, que você pega o pacote daquelas bolacha, aqueles produtos que você estava acostumado a comprar, você pensava que era uma indústria brasileira, você vê lá que agora é um conglomerado internacional. Tem 5 conglomerados internacionais que dominam a alimentação mundial. Então, para você ver como tudo acaba no nada, tudo acaba na sepultura, mas não ali, acaba ali o dinheiro, a fama, o poder, a ilusão do mundo, né? E a pessoa, a alma dela termina no inferno por causa disso, porque não buscou a Deus. Se estivesse buscando a Deus seria diferente, mas como não estava, aí então termina no inferno. E nós, que buscamos ser justos diante do Senhor, não podemos buscar essas coisas do mundo, essas ilusões do mundo de forma nenhuma. Ninguém está aqui rezando 5 vezes por dia porque está querendo ficar rico, gente, porque se quer um jeito de não ficar rico, né, tem que ser assim, teria que falar tudo que o povão quer ouvir, né? Aí fala tudo que o povo quer ouvir, né? Põe umas hóstias brilhando aí, faz os efeitos especiais aí no aplicativo, beleza, né? Todo mundo, aí tem romaria aí na porta, mas o objetivo é salvação. O objetivo é servir a Deus, o sensacional é Deus, sensacional é Cristo, sensacional é a gente passar a vida eterna com o Senhor. Isso aqui é muito bom, isso é muito 10, vale a pena. Tudo que a gente está passando aqui e vai passar ainda, vai valer a pena. Né? Nos diz um santo que nós lemos aqui recentemente, que quando você entrar no céu, ali, a partir do primeiro passo seu no céu, tudo que você sofreu aqui no mundo, você vai esquecer, acabou, perdeu completamente o sentido, porque agora você está diante do bem maior, você está diante de Deus, você está diante do Senhor, acabou, o resto não vale mais nada. Você fala, não, e era isso, era aqui que eu queria estar, você nem lembra mais, justamente porque ali é a recompensa, junto a ti felicidade, felicidade sem limite. Esse é o caminho que nós seguimos, esse é o caminho que nós vamos, aí procurando levar a Santa Igreja à frente como o Senhor quer de nós, até o final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração final. Ó Senhor, dai-nos força para terminar este dia, cumprindo nossas tarefas na vossa amizade, sob a proteção da Virgem Maria. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Tudo bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos então a nossa oração da tarde e agora então 10 para as 3 tem o texto da misericórdia, 18 horas estou de volta com vocês ao vivo. Muito obrigado por estarem conosco, uma boa e santa tarde a todos vocês, Deus os abençoe, salve Maria Puríssima, paz e bem. Ó Senhor, fazei resplandecer a vossa face sobre nós, ficai conosco, Senhor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Senhor.